Olá, tudo bem? A dica de hoje, né, que eu vou dar, já utilizando também a tag do Scallop, que está no vídeo anterior, é sobre contorno. Eu tenho aqui no Corel a opção na barra de ferramentas contorno, onde eu posso ter o contorno do meu objeto, tanto o contorno externo, né? Quando eu clico na opção, seleciono a opção contorno, novamente, novas opções, novas ferramentas vão abrir, vão aparecer aqui no menu superior. E ele vai aparecer diversas opções. Temos aqui o contorno externo, que normalmente é o mais utilizado para fazer sangria. Depois eu vou explicar um pouco mais também sobre sangria, tá? Quando a gente vai fazer o corte, principalmente em máquina de corte, nós utilizamos a sangria para não ficar a bordinha branca do lado de fora. Depois eu vou também mostrar algumas dicas de sangria que eu utilizo. Então, quando eu cliquei aqui no contorno externo, olha, dá para perceber que ele criou um contorno bem pequenininho ao redor do meu objeto, mas é porque o deslocamento do contorno aqui ele está pequeno. Quanto mais eu vou aumentando, mais ele vai crescendo o contorno, né? Então, normalmente aqui eu utilizo o contorno de 0,15 centímetros. Então, ele vai criar esse contorno ao redor de todo o meu objeto. Quando eu crio esse contorno, ele fica grudado aqui no meu objeto, né? Então, se, por exemplo, se eu quiser colocar uma cor diferente para ele, eu tenho que utilizar as opções que eu tenho aqui na barra superior. Mas às vezes você quer desgrudar esse contorno, né? Soltar esse contorno do objeto. E aí a gente vai fazer da mesma forma que tinha feito para criar a minha tag Scallop. Eu utilizo ou a tag, o atalho, desculpa, ou o atalho Ctrl K, que ele separa, ou então eu venho em objeto, separar grupo de contorno. Quando eu clico, o meu contorno está separado do meu objeto. E aí eu posso simplesmente, quando eu clicar aqui, ele já vai virar, o contorno ele virou um objeto normal, ele não é mais contorno, né? Então eu consigo modificar as configurações dele aqui no meu painel aqui de cores, né? Na minha barra de ferramenta das cores. E aí eu consigo estar modificando as cores aí do meu contorno, certo? Sem nenhum problema. Tenho também, eu mostrei para vocês o contorno externo, eu tenho também a opção de contorno interno, que ele cria também para dentro o meu contorno. Aqui dá para perceber que ele ficou bem acentuado a ponta, né, pontudo. Então, eu também tenho a opção de modificar isso, os cantos do contorno. Eu quero arredondar cantos e ele fica mais suave. Então, se eu quiser criar apenas se eu quiser apenas criar um pontilhado dentro, eu venho, separo ele do meu contorno, separo o contorno, né, do meu objeto, separei, coloco aqui o meu contorno e aí eu posso escolher o tipo de pontilhado que eu quero, na espessura que eu quiser utilizar, certo? Então, normalmente, quando a gente faz uma tag com esse pontilhado, é porque utiliza o comando de contorno interno, certo? Então, esses são os dois tipos de contorno mais utilizados, principalmente para fazer artes para personalizados, né? Esses são os dois tipos mais utilizados, como eu já falei. O contorno interno e o contorno externo. Mais à frente eu vou explicar para vocês também um pouco mais sobre sangria e criar algumas coisinhas para a gente ir trabalhando com essas dicas que eu tô dando, né? Até a próxima. Tchau, tchau.